Daniel capítulo 4, então diz a palavra do Senhor. Leia comigo os primeiros versículos da palavra de Deus. Depois nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor e então também orarmos pela família dessa semana, para que a gente esteja apresentando a Deus a vida desses irmãos. Até o versículo 3 diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre interno e o seu domínio de geração em geração. Agora salte para o versículo 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E então serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre interno, e cujo reino é de geração em geração. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito ilumine nossos olhos, coração, para compreender Tua palavra, compreender a exposição dela e o assim diz o Senhor, seja recebido e por nós, cada um, submetido à obediência mesmo. Possamos colocar o nosso coração em vida diante do Senhor. Pedimos também, Pai, por Silas e Priscila, que o Senhor estenda a sua mão, abrindo também os olhos, o coração, a mente e conduzindo a vida, os passos desse casal, na obediência, no caminho do Senhor, a ouvir a Tua voz, que o Teu Santo Espírito, Deus, os conduza e os abençoe em todos os caminhos deles. Em nome e por amor de Jesus que nós te rogamos e te oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós temos caminhado aqui nesses primeiros capítulos de Daniel e antes de entrarmos no capítulo 4 propriamente, eu queria que você percebesse aqui algum movimento que o profeta Daniel está fazendo na escrita desses primeiros capítulos. E observe que no capítulo 1, se você voltar o texto, Daniel afirma essa soberania de Deus, e no versículo 2, essa soberania de Deus sobre o seu povo, sobre as ações, sobre as contingências da vida, sobre as coisas que acontecem na vida do seu povo. Deus sendo soberano, e então ele diz que o Senhor é que entregou o seu povo nas mãos da Babilônia. Ok? Observe que isso é feito no capítulo 2, meditamos sobre isso. No capítulo 1. No capítulo 2, nós observamos então agora o Senhor levantando Daniel
como profeta, levantando Daniel como aquele que desempenhará esse papel na liderança. E então o Senhor mostrando que na sua soberania, e observe sempre a soberania de Deus, está aqui sendo enfatizada. Eu controlo, eu governo a vida do meu povo, eu coloco o meu povo onde quero colocar, faço o meu povo passar pelas coisas que eu quero que eles passem, com relação e com base na aliança que ele tem com o seu povo. E então no capítulo 2, nós encontramos agora Daniel sendo aquele que o Senhor revela ao seu povo que está usando ele no governo daquele lugar, exatamente para preservar o seu povo. Então, eu guio e coloco esse povo onde eu quero, eu ajo para preservar esse povo, independente dos governos, das autoridades, dos impérios que o mundo possa ter e possam se levantar. Deus começando a mostrar ao seu povo cativo na Babilônia que preserva esse povo. No capítulo 3, nós vimos como que o Senhor faz essa diferenciação, e o profeta Daniel, então, conduzido pelo Espírito de Deus, mostra como Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Isso foi exposto, inclusive professado pelo próprio rei Nabucodonosor no capítulo 2. Deus é o Deus altíssimo, soberano sobre todas as coisas, sobre todos os deuses. Ele é Senhor dos senhores. Mas no capítulo 3, vimos então Daniel mostrando como Deus revela ao seu povo que ele não apenas é o Deus que está sobre todas as coisas, o Deus dos céus, mas ele é o Deus também que age e que intervém na realidade. Deus se envolve na relação com o seu povo. Ele não é um Deus que nos assiste de longe, mas ele é um Deus que está presente nas dinâmicas dos nossos dias, nas atividades em que nós estamos envolvidos e nas relações que estamos envolvidos. Não importa qualquer autoridade que seja posta sobre o mundo, Deus é aquele que está preservando e agindo de maneira real, concreta, presente os seus servos. E então nós vimos a Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livres, libertos da fornalha, Deus enviando o seu santo anjo, os livrando da fornalha, onde o fogo sequer deixou qualquer cheiro de fumaça nesses homens, porque o Senhor está revelando que habita com o seu povo. Ele sempre quis habitar com o seu povo, e nós vimos como Deus fez essa aliança, e essa é a promessa, esse é o desejo de Deus ao nos criar, ao fazer uma aliança com esse povo que ele mesmo tira do Egito, ele mesmo cria essa nação, ele desenvolve essa relação e tem a sua aliança e a sua palavra, os seus mandamentos, para viver uma relação com o seu povo que ele mesmo escolheu. E por isso esse povo precisa caminhar em fidelidade à aliança, em santidade e obediência aos seus mandamentos. Agora o capítulo 4, Daniel faz aqui um par com o capítulo 5, em que a intervenção de Deus agora é uma intervenção direta e numa fala direta com a própria autoridade que está governando a maior parte do mundo conhecido naquela época. Observe, nesse capítulo o rei Nabucodonosor afirma, e os primeiros versículos já fazem isso, ele afirma algo que o povo de Deus certamente diria amém. Ele é o imperador que está fazendo cativo aquele povo. Ele é o imperador que tomou e tirou, desterrou aquele povo da sua terra, destruiu os muros, o templo. Ele é esse imperador que tem agora esse povo debaixo da sua autoridade, do peso da sua mão, com autoridade para deixar vivo e para matar quem ele quer. E o próprio rei Nabucodonosor fala então aqui sobre o que lhe parece bem
que é exatamente fazer os sinais e maravilhas, observe versículo 2, os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, isso ele já tinha afirmado no capítulo 2, tem feito para comigo. Então é importante você perceber aqui a estrutura literária do texto, porque é um texto que, embora seja uma narrativa, é construído de forma de epístola. A estrutura construída aqui, e inicialmente já acontece isso, é como se uma epístola estivesse sendo construída, porque provavelmente, e os reformadores concordavam com isso é parte de um decreto que o rei Nabucodonosor faz, e então Daniel retira aquele início do decreto para então narrar essa história dessa forma aqui, como que escrevendo uma epístola ao povo que está cativo. Nunca perca de vista isso. O público-alvo desse texto é o povo que está cativo na Babilônia. É o povo que está ali sofrendo desse cativeiro, que nós já vimos, que não é apenas um cativeiro físico, geográfico, mas um cativeiro também cultural, religioso. Há toda uma cultura, toda uma religião, que de forma forçosa e forçada tenta se passar e fazer com que aquele povo se submeta àquilo ali. Então o rei Nabucodonosor anuncia que ele falará sobre esses sinais e maravilhas, no versículo 2, que o Deus Altíssimo tem feito para com ele. E então, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno. Então, há pelo menos nesse texto inteiro 7 formas literárias aqui. Você encontra epístola, forma de narrativa, forma apocalíptica, você encontra doxologia, como agora no versículo 3. É um texto riquíssimo na construção literária. Ele, como nós vimos aqui nos capítulos anteriores, Daniel continua a fazer a construção dos quiasmos, com as cenas em que ele separa, dividindo aqui em 3 cenas esse texto grande. Mas, observe aqui que o texto segue então sendo falado na primeira pessoa. Exatamente porque Daniel está narrando algo, mas usando desse estilo literário para fazer com que essa narrativa chame mais atenção, fazer com que o povo possa prestar mais atenção na mensagem que está sendo passada por Daniel. E observe, Daniel está escrevendo essa narrativa e inicia a narrativa com esses 3 primeiros versículos, já anunciando o fim da narrativa. Então, há uma introdução aqui que o texto faz nos primeiros 3 versículos, e depois é que ele discorre para elucidar melhor sobre o que está sendo falado, que sinais e maravilhas são essas que Nabucodonosor está afirmando aqui que Deus tem feito para com ele. Então, versículo 4, preste bem atenção. O texto começa então dizendo: eu estava tranquilo na minha casa e feliz em meu palácio. Veja, Daniel sabe fazer bem isso. Daniel sabe contar uma boa história. Daniel sabe prender a atenção do povo. E então a cena começa novamente, como todo bom enredo. A vida estava tranquila. A vida estava em paz. Tudo era paz. Estava eu tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. E então, novamente, tive um sonho. A coisa começa a se intensificar agora. É uma fagulha que foi solta, que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. E aí observe, se você tem um sonho e você acorda preocupado com aquele sonho, você faz o quê? Toma um copo d'água e tenta dormir de novo. Ou acorda já chorando.
ou acorda a esposa para contar que sonhou uma coisa assim, ou acorda o marido para dizer sonhei uma coisa, meio que dando a parecer ali que talvez isso possa ter algum significado, né? E pronto, não tem muito o que fazer. Mas um imperador, aquele senhor sobre todas as nações, o que ele faz? Observe o texto. Por isso, versículo 6, por causa deste sonho, por causa de que esse sonho me perturbou profundamente, eu fiz um decreto. Imperadores são assim. Déspotas são assim. Você tem um sonho, você se perturba no seu leito, e quem vai pagar por isso? O povo. Veja só então. Fiz o decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia. Ok, sorte do povo agora, que pelo menos o decreto, porque o rei estava perturbado, foi com relação aos sábios da Babilônia. Aí é aquele momento em que os ignorantes deram graças a Deus. Obrigado, Senhor. A ignorância é uma bênção. Estou livre dessa. Nabucodonosor então manda com que todos sejam trazidos à sua presença. Mais uma vez, a gente já viu isso acontecer. Capítulo 2, ele manda que venham à sua presença. Quem é aquele que no capítulo 2 dá a interpretação e inclusive diz o sonho a Nabucodonosor? Daniel. Ele louva a Deus, porque Deus é o Deus que de fato revela os mistérios. Agora, Nabucodonosor lembra do sonho e manda então trazer os sábios, porque ele vai dizer qual foi o sonho. Ele só quer agora que os sábios possam dizer o significado. Não precisa dizer qual foi o sonho, porque ele vai relatar. Talvez seja uma tentativa de facilitar a coisa agora. Já que eu vou dizer o sonho, então pode vir os sábios. Porque Daniel, nesse momento aqui, é chefe desses sábios e desses magos da Babilônia. Desde aquele momento ele é colocado num posto mais alto ali. Então ele chama esses sábios da Babilônia para que fizessem saber a interpretação do sonho. E olha o que Daniel está então fazendo. Ele já disse que Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado novamente. E então, depois de dizer isso, e depois de já ter introduzido que ele falará sobre os sinais e maravilhas que o Senhor tem feito para com ele, Daniel começa então a deixar você naquela expectativa. Ele vai relatando o passo a passo das coisas, mas você até então não tem a resposta. Que sinais e maravilhas são esses? E que sonho foi esse que o deixou tão perturbado? Então entram os magos, versículo 7, e encantadores, e os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Agora Daniel diz que Nabucodonosor contou o sonho para aqueles homens. Então observe, o leitor atento, ele está curioso. Ele precisa saber. Ok, mas que sonho é esse, Daniel? Afinal de contas, você é um cativo na Babilônia. Daniel é um profeta que está lá dentro da Babilônia. Ezequiel já tinha dito para esse povo que eles iriam passar lá os seus 70 anos, que eles orassem por aquela nação, que eles tivessem uma postura ali correta com relação às alianças de Deus, que orassem pela cidade, porque a paz dela seria a paz desse povo. Esse povo já tinha entendido, estava ouvindo tudo isso. Ezequiel, que também está lá dentro da Babilônia, também está profetizando, falando sobre as verdades e as profecias que Deus está dando para aquele povo. E agora Daniel diz então a esse povo. Por fim, versículo 8. Se me apresentou Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo, agora sim, o sonho.
Observe atentamente. Belsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que tive. Dize-me a interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos os povos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as suas aves no céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Veja, aqui no versículo 17, versículo 11, perdão, é o momento do tira e bota o óculos. A alusão que Daniel está fazendo aqui dessa árvore que crescia e se tornava forte e que ela chegava à altura do céu. Veja, isso é um sonho, e a referência a essa altura do céu é uma referência à própria Babel e à Torre de Babel, que havia o desejo de construir uma torre que chegasse até ao céu. Essa afirmação, ela nunca é uma afirmação literal, quando nós encontramos na palavra de Deus. Mas ela se refere sempre a essa grandeza, ou a um desejo de grandeza, a algo que pretende ser, ou que alcança uma grandeza extraordinária. Não que a árvore estava chegando pelo espaço e batendo nas estrelas, mas essa grandeza extraordinária de que quem está debaixo olhando não consegue talvez encontrar sequer o fim de tudo isso. É o que se refere a essa árvore, ou essa grandeza, melhor dizendo. Versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi então um vigilante que descia do céu. E lá também em Babel, o que acontece é que diz que o Senhor desceu do céu para desfazer todos aqueles intentos dos seres humanos. Versículo 14. Clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore. Agora veja como ele descreve essa cena de maneira que há uma crescente naquilo que está sendo feito com essa árvore. Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos. Veja, imagine você derrubando a árvore cai. Agora você não vai deixá-la lá, você agora vai cortar os ramos dela. Derriçar-lhe as folhas. Depois de ter cortado os ramos, agora você vai tirar folha por folha. Não vai deixar nada conectado desses galhos. E espalhe os seus frutos. Tem que agora pegar o fruto dessas árvores e espalhar todos eles. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Todos aqueles que faziam daquela árvore a sua morada, você vai dispersar todos, você vai expulsar todos eles. Não vai ficar nada de toda essa estrutura que essa árvore tinha. Mas, então, é o curioso aqui. Versículo 15. Mas a cepa, com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra.
Versículo 16 diz: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem. Opa! Era uma árvore. Nabucodonosor está narrando o sonho para Daniel. O vigilante, o anjo que desce do céu e proclama: corte, espalhe os ramos, tire as folhas, tire todos esses animais que habitavam e faziam morada a partir dela. Esse agora está dizendo: tira o coração da árvore. Nabucodonosor está só narrando para Daniel: tira o coração de homem e ponha um coração de animal. Observe, o sinal, a comunicação está sendo feita com Nabucodonosor. Porque a árvore não tem coração de homem. Correto, irmãos? A árvore tem coração de animal? A árvore é uma árvore. Então observe. O sonho, o símbolo, está sendo colocado para Nabucodonosor. Agora ele conta para Daniel: lhe seja dado coração de animal e passem sobre ela 7 tempos. 7 tempos é um tempo perfeito, é o tempo concluído. Vai durar o tempo necessário sobre essa situação, o tempo que cabe sobre essa situação. E aí então ele diz: essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 32, salte comigo. Mais uma vez então, isso é afirmado: será expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os bois, par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel começa então a nos dar aqui as intenções do que ele está escrevendo para o povo de Deus na Babilônia. Não é a intenção de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem aqui a predominância nas cenas, na aparição das cenas, mas a intenção do que Daniel está revelando, do que o Senhor está revelando ao povo através de Daniel, não é exaltar Nabucodonosor e trazer a nossa atenção para Nabucodonosor, mas do que Deus está fazendo usando Nabucodonosor através do sonho que ele dá a ele e daquilo que de fato acontece na vida de Nabucodonosor. É para esse povo que Daniel está escrevendo. Certamente Daniel não está dizendo a esse povo para que eles possam usar a vida de Nabucodonosor como um exemplo para a vida deles. Afinal de contas, ele é o opressor desse povo. Mas ele está revelando sobre o Deus Altíssimo, que então a repetição nos ensina. O Deus Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, volte para o versículo 17. Tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isso vi eu, Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, versículo 19, Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo. Agora veja, aquilo que perturba Nabucodonosor
é também o que agora deixa Daniel atordoado. Uma outra palavra poderia ser para o atônito aqui. Daniel está chocado com o que vê, com o que ouve. O texto continua dizendo que os seus pensamentos também o perturbaram. Então, ele fala ao rei e disse. Então lhe falou o rei e disse, Belsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E respondeu Belsazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, os que te têm ódio, e a sua interpretação para com os teus inimigos. Daniel é o homem de Deus que vive em um mundo real. Daniel conhece Nabucodonosor. Daniel sabe dos ímpetos, dos rompantes de Nabucodonosor. Daniel sabe o que o sonho agora significa. E Daniel simplesmente perturba-se. Nabucodonosor vê isso e diz a ele, olha, não te preocupas, pode falar. Diz qual é a interpretação e o sonho. Daniel, de forma diplomática, se aproxima dizendo que esse sonho seja contra os teus inimigos. Essa afirmação aqui, ela entra, ela cai como quem diz assim, olha, eu não tenho nada contra você. Eu estou aqui, de fato, cumprindo apenas o meu papel. Ele está preparando o terreno para dizer a esse rei que, quando os seus amigos chegaram diante dele e disseram a verdade, e disseram que não se curvariam, ele simplesmente mandou jogar na fornalha. Agora, ele prepara o terreno dizendo, que esse sonho, que essas verdades fossem contra os teus inimigos. Versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, em quem para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos e as aves do céu faziam morada. És tu. Acabou. És tu, ó rei. Cresceste, vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo ela seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Agora vai. Preste atenção. E esse é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu Senhor. Observe que Daniel chama de Altíssimo agora os vigilantes. Então, muitos teólogos, durante toda a história, sempre acreditaram que isso seria uma referência à própria Trindade, o decreto do próprio Senhor, o nosso Deus Trino. Isso é só isso não acrescenta muito, mas uma observação aqui para que você perceba que isso está sendo feito nessa riqueza literária que Daniel constrói aqui. Versículo 25: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá
a quem quer. 3 vezes Daniel repete no versículo 17, agora no versículo 25 e como vimos no versículo 35. Queridos, de fato há tantas coisas aqui e mais uma vez a gente afirma, né, que nós vamos precisar voltar a esse capítulo, senão passaríamos bastante tempo aqui a tentar tirar tantas lições que são possíveis encontrar aqui, lições primárias, como esse objetivo primário aqui de mostrar como Deus é o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Tente compreender que se fôssemos dar um tema para esse capítulo, lembrando que ele é um par com o capítulo 5, em que o Senhor também interfere diretamente, se revela diretamente a Belsazar, lembrando que esse capítulo 4 é a última narrativa sobre Nabucodonosor. Não encontraremos mais, a não ser uma referência a esse mesmo ocorrido no capítulo 5, porque Daniel usa a soberba e a arrogância de Nabucodonosor para tratar com o próprio rei Belsazar. Talvez se fôssemos dar um tema aqui então, esse Deus Altíssimo, né? Ou o Deus Altíssimo é sobre todos os reinos e dá a quem quer. É o tema desse capítulo. Daniel repete isso, constrói toda a cena para que essa afirmação nos salte aos olhos. Ele repete ela, distribuindo nas partes do próprio texto, para que isso se repita na mente daquele povo que recebe essa instrução, que recebe essa narrativa em forma de carta do capítulo 4. Então Daniel tem esse objetivo aqui, não podemos moralizar. O texto da palavra de Deus é sempre importante não olhar para isso aqui com um moralismo que historicamente sempre se faz em todos os textos da palavra de Deus. Então, muitos poderiam olhar para Nabucodonosor e dizer: nós precisamos aprender que nós não podemos nos encantar com as nossas realizações, não podemos achar e vincular a nossa pessoa às coisas que nós construímos. Tudo isso são verdades. Mas certamente Daniel não está usando o algoz do povo para servir de exemplo moral para o povo. Mas Daniel está mostrando a ação desse Deus Altíssimo. Ele quer assegurar a esse povo que sofre, a esse povo que está desterrado, desolado, e talvez atordoados por diversas influências religiosas e culturais sobre eles todos os dias, diariamente. Ele quer assegurar a esse povo que, apesar de toda a aparência do que os nossos olhos veem, do que os olhos desse povo veem, Deus, de forma individual, conduz cada um na terra, até mesmo os governantes dessa terra. Isso é muito diferente do que vinha sendo construído até aqui. Porque observe, nós costumamos fazer uma separação de um movimento histórico geral, mas o nosso coração sempre está tendente a acreditar que a manipulação, a mentira e a habilidade de alguns homens é que os colocou ou os colocaram lá onde eles chegaram. Entende isso? A gente ora, e o Senhor havia mandado aquele povo entrar naquela nação e orar por ela. Orem, porque a paz dela vai ser a paz de vocês, mas vocês permanecerão lá 70 anos. Observe então que
o que está posto aqui é levantar-se contra isso, é levantar-se contra Deus. O Senhor usou os seus santos profetas para dizer a esse povo: vocês viverão nesse cativeiro e terá um tempo devido para isso. Agora, orem pela paz naquele lugar, multipliquem-se ali, tenham filhos, casem-se, construam a família de vocês, sejam fiéis a mim, ainda que dentro desse lugar. Isso está dizendo ao povo que vocês não terão o direito de, durante esse tempo, reclamar sobre nada. Vocês não vão poder ficar orando, pedindo a mim que os tire desse cativeiro, porque eu já estou dizendo, são 70 anos que vocês ficarão lá. Eu quero que vocês andem em retidão, andem em fidelidade, andem comigo, orando pela paz daquele lugar, enquanto vocês estão ali. Isso tem muito significado quando então olhamos para o que Daniel escreve aqui, dentro deste mesmo cativeiro, com uma postura diante desse algoz, desse opressor, desse imperador, que é quem Deus está usando para fazer o povo cativo e fazer o povo sofrer. Daniel, ao ter o entendimento do sonho, ele também se perturba. E Daniel também deixa claro que, olha, o meu desejo é que isso fosse contra os teus inimigos. É mais ou menos assim, eu não tenho nada contra ti. O nosso problema não é pessoal. Então deixa eu te dizer o sonho. É isso e isso que vai te acontecer. O que o texto nos diz é que ao cabo de 12 meses, observe versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grande poder, e para que a glória da minha Por que interrompido agora? Porque o texto seguinte diz assim: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Nabucodonosor ainda estava a falar suas asneiras arrogantes, quando a voz do céu já interrompeu e disse: ó, acabou para tu. A casa caiu, Nabucodonosor. Agora você vai ver. Veja, o ímpio, o incrédulo, ele pode ter muitas evidências do poder, do governo, da soberania de Deus. Mas isso não faz com que necessariamente a sua natureza ímpia esteja sendo transformada. O Senhor é quem faz isso, com o seu Espírito, segundo o seu bel prazer e soberania. Nabucodonosor faz essa afirmação e então agora a profecia, o sonho se cumpre. E então ele enlouquece. E a narrativa então segue dizendo exatamente que tudo aquilo que estava sendo dito sobre ele aconteceu com ele. Então há um objetivo aqui em mostrar que aquele vilão que está como seu chefe, aquele vilão que está como seu prefeito, aquele vilão que está como síndico, aquele vilão que é o diretor do seu setor, aquele vilão que é o seu governador, vereador, aquele vilão que é o seu presidente. Sim? Pegue a lista de todos eles. Se você lembra, se você estuda lá com os flashcards dos presidentes, teria que lembrar. Estou olhando para vocês. Sim, Deus colocou ele lá. Deixa eu mexer com o seu coração. Aquele povo, você imagina as conversas de esquina, nos bares. O que aquele povo falava de Nabucodonosor? Imagina
Babilônia. Certamente, no período do reino de Nabucodonosor, ela atinge aquela maior cidade, a mais bela. As estruturas construídas ali eram coisas suntuosas. Zigurates de 88 metros. Imagine assim, o palácio do rei, os jardins suspensos em que ele constrói para sua esposa. Ele chega no seu palácio e avista tudo aquilo e diz assim, mas é maravilhoso essa minha construção. Nabucodonosor não é um rapazinho humilde. Não é aquele governante assim, servindo o povo. Pelo contrário, Daniel o exorta, inclusive dizendo, veja, talvez se você parar de oprimir ao pobre, de repente o teu tempo até se alongue. Nabucodonosor era opressor, arrogante. Imagina o que esse povo falava sobre Nabucodonosor no WhatsApp. E Nabucodonosor mandando com que os sátrapas, sabe aquela lista que Daniel faz sátira com ela? Investigar quem é que estava falando mal de Nabucodonosor. Se falasse mal, fornalha. Daniel está dizendo para a vovó, para o vovô, para a tia, para o cunhado, que foi Bolsonaro, foi Deus que botou ele lá. Lula, foi Deus que botou ele lá. Ai, tem gente que começa. Veja, onde é que foi parar o nosso entendimento da soberania de Deus? E que Deus realmente governa cada indivíduo, o destino, a vida, os segundos. Você acha que alguém vive se Deus não quer? Você acha que alguém morre se Deus não quer? Você acha que alguém é posto em algum lugar, chega a algum lugar, se Deus não quer? Acha, né? O Deus Altíssimo governa sobre os reinos dos homens, o texto diz. E ele põe lá quem ele quer, até o mais fraquinho, o mais humilde, quem você talvez jamais esperasse. Deus vai lá e põe. Você lembra da Primavera Árabe? Quem, em sã consciência, faria uma previsão sobre aquele furdunço todo que aconteceu naquela região? Que aqueles imperadores seriam tirados, que seriam mortos do jeito que foi morto. Aí você diz assim, aquilo foi uma coisa, um absurdo, né? Aquilo que foi feito. A palavra de Deus nos diz isso. O que é que esse povo precisa entender ao ouvir que Deus age diretamente, intervém diretamente, participa diretamente, inclusive com a vida deste nosso opressor? É que você, querido, precisa continuar no seu santo sossego. O seu santo sossego. No Senhor, nós somos protegidos e chamados a vivermos em paz, em santidade, em temor a Deus e em respeito e reverência às autoridades.
ainda que você possa lá no fundo do coração dizer assim: o que é teu está guardado. Mas dizer com respeito. Nossa geração tem se esquecido disso. Nós estamos sendo levados por nossas emoções, nós estamos sendo levados por nossos desejos e estamos sendo levados por uma fé que se limita apenas a essa vida. Como se a solução para tudo ainda estivesse nesse tempo e nesse mundo. Não está. Ela está em Cristo. E só se resolverá quando Ele voltar. Enquanto isso, estaremos na Babilônia. Enquanto isso, permaneceremos com o Senhor. Onde quer que Ele nos colocar. Porque Deus é o Altíssimo, que governa o reino dos homens. Não tem homem, não tem partido, não tem absolutamente nada no universo que se mova sem que seja debaixo da ordem de Deus. Absolutamente tudo. Então o Senhor chama esse povo a compreender que há muito mais por trás do que os nossos olhos veem. Há muito mais a se viver com Deus nesse mundo do que eles têm vivido ali e do que nós temos vivido aqui. Abra os seus olhos e veja: o Deus Altíssimo reina sobre tudo e reina sobre todos, absolutamente todos. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. No domingo que vem, nós vamos então chegar a Jesus como aquele que Daniel também relata como sendo o que governa, o Filho do Homem. E a palavra de Deus então nos anuncia como aquele que destronou o príncipe desse mundo. E toda a autoridade foi dada a ele. É diante desse Senhor que nós vamos nos achegar, nos assentar à sua mesa. Porque a palavra de Deus nos leva a Cristo. Som do seu coração, querido, examine seu coração. Pergunte ao Senhor mesmo, no seu coração: Pai, eu me relaciono com o Senhor, entendendo que o Senhor de fato é real. Ou minha relação contigo tem sido uma relação etérea, muito mais conceitual. Ou há um relacionamento de fato com Deus real, como Ele mesmo se apresenta, o Deus vivo e verdadeiro. Confesse ao Senhor seus pecados, seja em pensamento, em palavras, seja no desejo, seja em ações reais. Confesse ao Senhor. Examine seu coração para que você tenha a real certeza do quanto necessita de Cristo Jesus.
do quanto necessita participar desse meio de graça. Porque somente por Ele é que temos aliança com o Pai. Amado Deus, olha para nós aqui, teu povo, nos apresentamos diante do Senhor, carentes, necessitados do teu perdão, da tua restauração. Precisamos da tua fé, porque o Senhor mesmo é o autor e consumador dela. Se o Senhor não nos fizer crer, nenhum esforço nosso será capaz para que nós realmente acreditemos e vivamos. Por isso, Senhor Espírito, age em nosso coração. Nos dá arrependimento, nos dá fé genuína em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. E agora que vamos participar da tua mesa, Senhor, nós retiramos esses elementos do uso comum e rogamos que o Senhor nos abençoe. Agora que vamos participar do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém, Pai.